Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente no nosso segundo encontro desse canal que está sendo tudo preparado com muito carinho para vocês, que é o canal Medicina Espírita. Estou eu aqui, Junara Paiva, junto com o João Davi, que eu chamo carinhosamente de Sr. João. E nós vamos aqui nessa conversa, nesse bate-papo, com o objetivo de trazer para todos nós mais entendimento, mais esclarecimento e principalmente, né, Sr. João, um aprofundamento sobre esse tema tão vasto e tão importante para nós, que é a medicina espírita. Exatamente, é um momento de aprofundarmos, né? Estudos, conscientizarmos. Né? Muito bom. E hoje, nesse segundo encontro, estamos aqui para falar com vocês sobre doentes e doenças. Como que a gente pode perceber, né, essas mudanças no nosso dia a dia, com a nossa saúde, com percepções do nosso corpo, como a gente já erradicamos, né, Sr. João, tantas doenças, mas tantas outras novas percepções, mal-estar e principalmente doenças emocionais têm nos acometido e o que tudo isso tem relação com a medicina espírita. E já deixo para vocês o convite para curtir, para compartilhar, para deixar o seu comentário aqui com a gente. E tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo, então já deixa aí o seu curtir, que para a gente é muito importante. E para começarmos, Sr. João, por que adoecemos? Por que chegamos, né, numa casa espírita, aqui como nessa casa, né? Por que chegamos no Hospital Francisco de Assis à procura de tanto auxílio, tanta ajuda? Bom, antes de avançar nesse questionamento, é importante nós contextualizarmos o que é doença, né? O que é doença. Então, o doente vem primeiro ou a doença vem primeiro? Perfeito. Né? O doente deflagrou um padrão de adoecimento que a medicina, ao pesquisar, ao investigar, definiu aquele padrão e deu-se o nome, deu-se a nomenclatura, o diagnóstico, prognóstico, etc. Então nós temos que, antes de tendenciarmos a resposta ao nosso foco, à nossa intenção, medicina espírita, é importante, então, nós contextualizarmos doença para que a gente possa contextualizar também o doente, né? Então, se nós formos entender doença dentro do critério puramente clínico, médico, atual, doença é tudo aquilo que está em oposição à saúde. Uhum. A pessoa está saudável, ele está doente. Uma vez que você é diagnosticado e cai dentro de um determinado padrão de diagnóstico, você então recebe o nome daquela patologia que será tratada, será corrigida, será curada. Uhum. Então hoje nós estamos muito acostumados com estou doente, vou procurar a medicina para que a medicina descubra o que eu tenho. Uhum. E ao descobrir o que eu tenho, a medicina vai me passar um prognóstico, um tratamento, e a partir desse pressuposto eu ficarei curado. Mas acontece que nós estamos vendo aí, estamos percebendo que isso não está acontecendo. Uhum. A medicina, ela evoluiu muito, mas ela evoluiu para um determinado lado. Por que eu digo isso? Porque a medicina até hoje, a medicina tradicional até hoje, não aceita, não incorpora em seus estudos, na formação dos seus profissionais, as escolas não tratam do assunto espiritualidade, espiritual do homem. Sim. Com isso, então, sabemos que uma gama, a genética da doença, da perda de saudabilidade do homem, ficou totalmente em xeque. Ou seja,
o que eu quero dizer é que, uma vez que a medicina ignora esse fator espiritual humano, o homem espírito, uma vez que ela ignora, então ela adotou que toda a causa de doença deve estar no corpo físico. Até me permite aqui uma pausa, porque o senhor vai falando e eu vou aqui, né? Sim, mas isso é ótimo. Imaginando essa fala. Porque para deixar mais claro para a gente entender, né, é como realmente essa medicina tradicional, ela olha a matéria, né, Sim. o sintoma ali, o corpo, qual parte do corpo, e deixa de considerar essa parte espiritual, energética, vibratória, Energia. que está fora, né, desse corpo físico, e que eu vou dar spoiler aqui já, Pode, fica à vontade. que é o maior responsável pelo nosso adoecimento. Então, né, evoluímos muito nesse diagnóstico, né, dessa matéria, desse corpo físico, mas talvez ainda tenha deixado muito de lado, né, essa percepção desse conjunto todo, né, espírito, energia, aonde essa doença começa, vamos dizer assim. Né? A medicina evoluiu muito na fratura, nas cirurgias, nos transplantes. A medicina realiza milagres. Mas, quando se fala em doença, a gênese da doença, você coloca a medicina vulnerável. Até porque, é um dado recente que eu fiquei sabendo, a classe médica, o grupo de profissionais da medicina nos Estados Unidos, o índice de suicídio entre eles é muito grande, enorme. Coisa assim que você fala assim, não existe. No Brasil também, diagnosticou-se que nas turmas de medicina, nos médicos, o índice de suicídio é grande. Ora, como que o profissional da saúde, da medicina, que tem colegas que podem tratá-lo fora da sua especialidade ou dentro, como que essa pessoa é levado a uma bifurcação, a um fechamento de caminho a ponto de levá-lo ao suicídio. Então, nós temos que parar de pensar o doente, parar de pensar que a medicina cura tudo. Não cura. Não cura. Quando eu digo a medicina cura tudo, é porque a cultura da sociedade transfere à medicina essa responsabilidade, que eu acho injusto. De si, né? Que eu acho injusto. Eu não posso dizer que a medicina cura tudo, porque nem tudo pode ser curado. E até todo esse avanço também requer participação do doente, vamos chamar assim, né? Sim. Ele pode estar com maior recurso, se ele não tem essa vontade de ser curado, né, ele também não acessa essa cura. Porque o que aconteceu foi exatamente isso. A humanidade, não preocupando em se avaliar, em se questionar, em se cuidar, foi perdendo a consciência da sua autocura. O modelo social, econômico, os tipos de cidades, de pavimentos, as construções, tudo isso levou o ser humano a afastar da sua essência humana, naturalmente humana. Consequentemente, as doenças irão surgir. Consequentemente, também a medicina não está e não estará preparada para solucionar essa situação. Entendeu? Então, nós estamos respondendo a pergunta seguinte: por que doentes e doenças? Então, a medicina hoje está ficando em pesquisar, descobrir maneiras de curar doenças e preterindo o doente aos ensaios. Aliás, os ensaios ao doente. Eles não estão lançando pesquisas sobre a natureza humana. Eles estão lançando pesquisas, ou seja, estudando do efeito para a causa.
Eles muitas vezes ficam só nos efeitos e não estudam a causa. Porque a causa pode ser mapeada por uma ressonância, um raio-x, um ultrassom. A causa pode ser encontrada através de um exame hemático, sim, enfim. Mas o duro para o doente é quando a medicina diz, você não tem nada. Ou pior ainda, quando a medicina diz, não podemos fazer mais nada. O senhor é um paciente terminal, o senhor é isso, o senhor agora é isso, o senhor é aquilo. Ou seja, para o doente, então, é como se fosse o fim da linha. E respondendo a pergunta, tentando responder uma coisa que vai gastar muitos outros encontros, né? Você tem que entender que a doença humana, ela não surge, ela não é fruto de agora. Ela não pode ser considerada uma reação natural de agora. Pelo tempo, a modernidade, enfim, não pode. A doença é uma coisa que está na nossa natureza, em processo evolutivo que estamos. O desajuste de saúde acontece pela nossa própria evolução. Esse estágio nosso de reencarnantes, de espíritos reencarnantes, prova isso. Por que estamos passando nesse processo reencarnatório, esse estágio reencarnatório? Justamente para nos alijarmos desses desequilíbrios da lei de justiça universal. Então a reencarnação vem como subterfúgio, vem como ajuda para que nós vençamos esse período, esse estágio reencarnatório, onde cada encarnação você sofre um processo de melhoramento, de menos influência danosa à nossa saúde. Paulo, Sr. João, antes de nó na cabeça. Vou voltar um pouquinho e pegar esse gancho. Acho que primeiro a gente deixar claro, Sr. João, que a gente não está aqui contra nem falando mal sobre a medicina tradicional. São fatos, né? Estão aí. A gente está só ponderando, né, que às vezes a medicina tradicional chega num ponto que ela não consegue, né, ou não acha algo, né, que está ali. É porque ela ainda não se convenceu da natureza espiritual nossa. A física quântica agora está provando, médicos que estão estudando a neurociência estão descobrindo, alguns físicos já descobriram, a física quântica, a química quântica vai provar, corroborar isso. Vários, né, tá? estudos. No edifício do conhecimento humano, a matemática já mudou, a física já mudou, a biologia já mudou. Né? O que falta mudar agora é a psicologia e a psiquiatria, que ainda não fizeram a sua reforma, mas irão fazer. Então o edifício que tem a forma piramidal, a forma de pirâmide, no topo temos a psicologia como uma ciência que ainda se transformará, ainda está muito atrasada em relação às outras, que estão na base do conhecimento humano. Então você está dizendo aí que a medicina, ela se sente responsável, só que tem um detalhe que todo mundo sabe. A medicina está na mão de laboratórios. E aí a gente cai na seguinte situação. Alguns laboratórios não querem a cura de algumas doenças. Entra o fator financeiro, monopólio, entendeu? Isso tudo é real, todo mundo sabe disso, que isso acontece no atual. Grandes grupos farmacêuticos aí não querem que se cure, que resolva o problema daquela determinada doença. Isso é natural, todo mundo sabe disso. Sabemos já, né? Porém, voltando à questão que a gente está discutindo, da doença e do doente, eu quero dizer o seguinte: nós trazemos na nossa natureza, nesse estado, nesse momento evolutivo nosso e de experiências espirituais na Terra, nós ainda estamos factíveis de sofrer desajustes. Esse desajuste é que vai nos fazer crescer, evoluir e não adoecer mais. Nós só esquecemos de entender
que a nossa natureza sendo espiritual, eu tenho que tratar também o meu espírito, não só a matéria. Não só a matéria. E era aí que eu queria chegar, desculpa interromper. Não tem problema. Era só fazer esse ponto. Não estamos aqui julgando nem falando mal, só fazendo um contraponto, né, dessa medicina tradicional, com o que a gente está trazendo da medicina espiritual e o tema de hoje. Esse contraponto chega um momento, né, que, aliás, teria que caminhar junto, né? Sim. Como o senhor disse, a medicina tradicional teria que considerar que somos, né, seres espirituais. Não temos essa consideração ainda. Então, por muitas vezes, chega um momento que a medicina não tem um diagnóstico, não tem como tratar. Que aí a gente vai responder, né, aquela questão, por que a gente adoece, por que a gente chega aqui buscando essa ajuda? E aí o senhor está trazendo esse esclarecimento que o espírito, ele traz essas doenças, né, como aprimoramento da nossa evolução. Não é que ele traz doenças. A sua natureza desenvolveu mais o seu lado egoístico, orgulhoso, prepotente, bélico, tudo oposto à lei de justiça universal. Você tem que entender que o universo, ele existe porque existe uma lei de justiça. A maçã cai da árvore, é uma lei de justiça. Ali tem uma lei de justiça, não é de gravidade não, é de justiça. Esse planeta girando no céu, girando, viajando a uma velocidade absurda, não colidindo com nada e com ninguém, lindo, né? É uma lei de justiça, não é lei de rotação, translação, não. É justiça. Como também meu coração batendo aqui agora, bum, bum. Por que ele não fez só bum e não voltou? Lei de justiça. Mas o ser humano, por ter o livre-arbítrio, achou que não deveríamos acreditar tanto nessa lei. Eu vou fazer as minhas próprias leis, os meus próprios códigos, eu vou definir o meu caminho. Perfeito. A lei de justiça não disse não faça. Lógico que a lei impõe a você os efeitos das suas escolhas. Então, na verdade, o que nós falamos que é doença, que é um transtorno, na verdade, a condensação vai adensando os desequilíbrios. E uma coisa que é espiritual, nasceu no espírito, adoeceu o espírito e nós estamos passando por um processo encarnatório, é lógico que esse adensamento dessa energia, obrigatoriamente, por uma lei de justiça, causa e efeito, ela vai condensando, adensando, até chegar em nível material. O ponto fraco desse adoecimento, dessa corrupção de justiça feita pelo homem, é o seu próprio corpo físico. Nada mais justo, nada melhor justificado. Eu tomo uma deliberação, eu tomo as rédeas do meu destino, eu acho que por aqui é melhor, a lei de justiça divina não me interessa, nem me interessa crer ou não crer, é por aqui que nós vamos, a humanidade vai, mas a lei de justiça universal não vai deixar de te punir naturalmente e com justiça, não. Então, esse momento que nós estamos encarnando, evoluindo através das reencarnações sucessivas, nós também estamos nos limpando, saneando o nosso espírito através de processos que nós chamamos doenças, só porque somatizou-se no corpo físico. E é com isso que a medicina está lidando, corpo físico, efeitos. É como se a gente estivesse lidando com a pontinha aqui, né? Estou olhando só a pontinha e o negócio está lá no quadro, exatamente. Né? Nós estamos deixando de ir lá no fulcro, na raiz, que é onde tudo começou, e nós estamos pegando o efeito aqui embaixo, dizendo, isso chama isso, se trata assim, vou te dar um antibiótico, vou te dar isso, vou te fazer aquilo. Só que, veja bem, essa pessoa vai desencarnar, se não pela doença, mas vai desencarnar pela naturalidade da vida, e ele vai ao plano astral, ao plano espiritual, e daqui a um tempo, novamente, ele volta a reencarnar, trazendo novamente na sua estrutura biogenética, bioperispirítica genética, aquele mesmo código
em dessincronia com a lei de justiça. Obviamente, ele irá adoecer de novo. E pensar, senhor, que essa lei de justiça, ela não é punição, mas é consequência, né, da minha não busca pelo esse desenvolvimento íntimo, né, por continuar com hábitos. Então não é, olha, eu estou te punindo, mas olha, é uma consequência, né? Muita gente pensa que lei de justiça é responsável pelo nosso sofrimento. Muito pelo contrário, não é. A lei de justiça, pelo contrário, ela nos livra dessa culpa. Porque quando é que eu me curo? Quando eu tomo consciência do que o que eu estou fazendo, comendo, bebendo, pensando, agindo, está errado. Principalmente pensando, né, Sr. João? Isso tem ficado cada vez mais nítido para mim, como é veneno. Os nossos pensamentos podem se tornar veneno. Porque nós vivemos numa aldeia global. Nós vivemos numa sociedade. Existe um padrão vibratório médio, geral aí, vibrando um certo tipo de energia, de padrão. Se você se submete e entra nessa sintonia, você então cai na armadilha de que é doença e eu vou tratar. Se você sai e começa a trabalhar a genética, a causa da doença, que é isso tudo que você falou, pensar, agir, conversar, desejar, decidir, você passa então a se blindar desses ataques nocivos mentais coletivos. A gente já está entrando num assunto aqui de próximos encontros, mas não tem problema. É bom colocar aqui agora. Já vai deixando esse gostinho. Eu vou fazer uma pausa só para deixar um pouco mais prático, mais didático para as pessoas entenderem. Vou falar da raiva, do fígado. Sim. Eu tenho um problema no fígado, aí eu vou lá, eu tomo remédio, eu faço detox, eu cuido desse fígado, paro de comer algumas coisas, mas eu estou sempre com um problema no fígado. Minha boca está com gosto ferroso, nada que eu faço melhoro, eu vou em vários médicos e não melhoro. Às vezes alivia um pouquinho, mas vira e mexe esse fígado está doendo. Guardem essa informação. Do lado de cá, estou cuidando, mas no meu dia a dia, tudo me dá raiva. Alguém me fecha na rua, sinto raiva. Alguém atrasou para um compromisso, sinto raiva. Alguém me liga para cobrar um boleto, sinto raiva. Vizinho põe uma música alta, estou ali morrendo de raiva. Raiva, né, é uma emoção, que tem vários, né, estudos que mostram essa relação emoção e somatização. A raiva é somatizada no fígado. Então, chega essa hora que a medicina tradicional não vai dar conta de tratar isso mesmo, porque a raiz não é essa, né, como a gente falou, a pontinha. Eu preciso de fazer a minha reforma íntima, o meu desenvolvimento pessoal e entender por que eu sinto tanta raiva. E talvez, como o senhor disse agora, talvez não venha só dessa vida. Não. Talvez, né, meu espírito já vem contaminado com essa raiva de uma outra história. As pessoas acham, os que já estão estudando a matéria espírita, acham que a cada encarnação, e pelo fato da gente esquecer da última vida, ou das vidas, que houve um interregno, que houve uma interrupção, descodificar. Não. Desde o momento da nossa criação, estrutura pronta para receber a essência divina, formação da nossa consciência, pensamento recorrente, estrutura mental do homem moderno, esse bojo mental, cerebral que nós temos hoje, as pessoas, desde aquela época, as pessoas acham que o que está acontecendo comigo hoje, que nós chamamos doença, é algo novo, que surgiu agora porque meu corpo adoeceu nessa vida. Não! Todas as nossas vidas estão interligadas por memórias. Memórias espirituais, encarnados, memórias químicas, memórias de energia, padrão energético, tá tudo interligado. Por isso que eu digo que a cada vida nós nos completamos. E digo mais, a cada segundo nós nos completamos, atualizamos esse ser milenar, arquimilenar que somos. O que eu estou querendo colocar para o nosso espectador, essa palavra para mim é nova. É o seguinte: você tem que, numa determinada encarnação, começar a frear o ciclo vicioso que é encarnar e viver nesse mundo de ondas, de energias
que muitas vezes são deletérias. Você pode viver num meio deletério, um meio negativo, e você se blindar e conseguir manter a sua energia equilibrada. Mas o homem moderno não. Ele é aquele homem comum, mundano, ôntico, de energias ônticas. Então ele atribui que o fato dele estar doente é porque ele está doente agora. O seu fígado adoeceu agora. Não. Meu fígado está sofrendo um processo de depuração de antigas existências. Porque as pessoas pensam que de uma vida para outra, de uma encarnação para outra, a gente melhora muito. E que melhoramos muito. Pensa que se interrompeu, não tem nada mais a ver com a outra, ou pensa que melhoramos muito. Que lá no plano espiritual a gente passa por uma remodelização. Não. Um reset total. A lei de justiça, ela é muito caridosa. Ela aceita os nossos contra-argumentos, as nossas justificativas e principalmente o nosso livre-arbítrio. O poder de decisão é nosso. Ela aceita isso. Por isso que nós temos tantas quantas encarnações quisermos ter. Então daqui a mil anos, se eu não mudar padrões meus hoje, 5, 6, 7 encarnações eu já vivi 1000 anos. E estou vivendo da mesma forma. Se você for parar e pensar assim, 1000 anos, o que é 1000 anos? Bom, vamos considerar que você viva 80 anos a encarnação, 10 encarnações daria 800 anos, né? 10 encarnações. Ah, mas tem um tempo que você fica no plano espiritual. Vamos dizer que eu fico no plano espiritual mais 30 anos, um exemplo, assim, estou dando um exemplo bobo aqui. 10 anos terrenos seriam 300 anos no plano espiritual, com 800 já seria 1100. Então eu estou sendo assim, um pouco facilitando para você entender o seguinte, não, esse fígado doente meu é dessa vida. Não. Ele já vem doente há tantas outras vidas atrás. E pensar, né, Sr. João, que eu acho que tem... Às vezes a gente fica muito preso a uma questão de causa e efeito e pensa assim, se meu fígado está doendo aqui nessa vida, é porque o ano passado... A vida passada. A vida passada. Eu, sei lá, esfaqueei alguém no fígado, ou fui um alcoólatra. Não é uma coisa de causa e efeito tão direta, né? Não é só a questão, senão a gente fica só na questão material de novo. Fatal, né? Da fatalidade. Não, pode ser minha energia de raiva que está vindo há anos comigo. Eu encarnei para pagar o meu passado. Se a lei de justiça trabalhasse com esse critério, absolutamente com esse critério, você vai encarnar para pagar, nós estaríamos bem mais atrasados. Porque ela seria assim, fatal, né? Escreveu, não leu, o pau comeu, né? Vamos dizer assim no português, brincalhão nosso aqui, lusitano nosso. Escreveu, não leu, o pau comeu. Não. Eu digo que quando encarnamos, todo o nosso processo culposo, nosso inquérito, ele fica em suspenso. Parece que a lei fala assim, ele está encarnado, então dá um tempo para ele. Deixa o espírito viver. Quem sabe nessa vida ele dá um salto, como muitos já deram, saltos em uma existência. Não, mas ele já veio preparado para dar esse salto. Não. É um despertar de consciência. Quem sabe eu estando encarnado agora, nos últimos dias, no último dia da minha vida, eu possa dar esse salto e saldar minhas dívidas. Então a lei de justiça não fica o tempo inteiro. Agora você vai quebrar uma perna. Agora você vai sofrer o fígado, porque você fez isso, fez aquilo. Não. A oportunidade de reencarnar é a oportunidade de você redimir-se, de você renunciar, de você se desculpar, de você se enfrentar um obsessor ferrenho e fazer as pazes com ele. Encarnar é para isso. Agora, nenhuma encarnação vai te fazer evoluir se você chegar aqui, não sofrer as alterações morais que você veio comprometido a ter, voltar de novo aos antigos trilhos do mundo, das vivências humanas, as portas largas, e falar, não, a vida é ótima. Consequentemente, ao desencarnar, você vai ser surpreendido porque você veio para uma determinada função e não conseguiu elaborar. Então você está vendo que doença e doente são coisas distintas. Eu posso sim reencarnar numa determinada encarnação para sofrer um processo de saneamento físico, mental, espiritual e morrer com câncer aos 10 anos de idade, ficar 1 ano vegetando na cama para morrer cedo.
E isso é uma prova, uma missão, uma expiação que o Espírito vem preparado para isso. Eu vou ensinar meu pai, minha mãe, minha família, os médicos, eu vou servir de cobaia, enfim, eu vou ajudar. Mas eu venho com essa finalidade. Isso não é ser doente. Isso não é doença. Isso é prova. Meu corpo foi usado, dissecado e descobriu-se a cura do câncer. Você vê como isso não foi doença. Agora, o doente é aquele que reencarna, não estuda, não elabora, não dedica, não cresce, não evolui, as palavras do Cristo não soam no seu ouvido, o Evangelho do Cristo muito menos, e ele passa pela vida estacionado, nem frio, nem quente, ele é aquela coisa estática, parada. Esse é o doente. Esse a lei de justiça o leva pelas reencarnações. Ele nem é absolvido, nem é condenado, mas ele vai ali. E a cada encarnação, sim, ele vai sofrer processos de depuração. Então é importante a pessoa pensar assim, eu estou encarnado, eu estou doente ou eu sou doente? O que eu estou me percebendo hoje? Doente ou doente ou doença? Entende? É essa distinção que eu queria fazer hoje para os colegas, para eles entenderem que não deixe só na mão da medicina, porque, por exemplo, Junara, quando é que você procura a medicina espírita, a medicina tradicional? Quando é que você procura? Quando está com dor. Quando manifesta uma dor, somatiza, né? A patologia surge, é acusada por exames, enfim, vou procurar a medicina, não é assim? É assim. Agora deixa Tá instalado já, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual doença vocês vão querer ter na próxima encarnação? Ai, nenhuma. Quero não, gente. Porque nessa encarnação você esqueceu, não lembra, né? Você não sabe, como a Junara colocou, será que eu matei, que eu fiz um mal e agora está surgindo em mim? Pode ser. Mas eu pergunto, você está sofrendo hoje de fígado, de doença, tal, câncer, qualquer doença. Na outra vida, se eu chegasse para você lá no passado e falasse assim, você quer ter essa doença na próxima vida? Você ia falar, não, jamais, câncer, de jeito nenhum, não quero ter. Só que existe o seguinte pegadinha nessa minha pergunta. Se você não quer ter doença nenhuma na próxima vida, primeiro, você tem que acreditar que você é espírito. Segundo, você tem que acreditar na pré-existência da alma e nas reencarnações. Porque se você não acredita em reencarnação, fecha-se o assunto e vai viver a tua vida. Né? Mas se você acredita numa próxima encarnação, numa próxima vida, que você vai desencarnar e vai encarnar, qual doença eu gostaria de não ter na próxima vida? Qual doença, o que eu gostaria de saúde para mim na próxima vida? Ah, eu não quero ter câncer, eu não quero isso, não quero ter aquilo. Ah, tá, não quer? Comece, então, como você disse aí da raiva, né? Então controle a tua raiva, cuida do seu fígado, né? Desopile ele. Não quer ter câncer? Alcaline o teu corpo, tire tais pensamentos, perdoa, renove a tua alma, teu pensamento. Tem uma associação muito padrão mental, né, do perdão com câncer. entendeu? Você então começa a dar código, a sinais às suas moléculas, suas células, a partir de agora. E certamente na próxima encarnação aquilo já estará retirado de pauta, porque ela venceu a doença naquela vida anterior. Então o ser humano hoje ele tem que começar a pensar o seguinte: eu estou encarnado para uma oportunidade de redenção. E eu fiz uma pergunta, né? Eu fiz uma pergunta, a doença que está tendo comigo hoje de reflexo do passado, eu perguntei qual doença eu acho que terei na próxima encarnação ou não quero ter, e eu faço uma pergunta agora, trazendo para o aqui e o agora. Qual doença será a causa da nossa encarnação, desencarnação? No hospital, nessa existência, qual doença vai ser? Ah, ele morreu disso. João Davi morreu daquilo. Ah, o João Davi, ele caiu em casa, bateu a cabeça, ficou assim, ele morreu disso. Qual?
São perguntas que, se você fizer para uma pessoa que não tem conhecimento espírita, ele assusta, ele fala, não, que papo ruim, larga-se para lá. Mas nós vamos desencarnar. Nós vamos desencarnar com alguma patologia. Nossa, me fez pensar longe agora, Entende? eu não sei nem como é que está o nosso tempo ali. Mas o como a gente, né, desencarna através de uma doença. Mas se você colocar o espírito como centro gerenciador de tudo isso, causa... Você disse no começo, o espírito ele é o começo, o meio e o fim das patologias. Tanto o fato de adoecer, de morrer pela doença e de curar-se ou de adoecer-se, o princípio, o meio e o fim da causa, da experiência, é minha. Tudo começa comigo, desenvolve em mim e termina em mim. Então todo câncer, toda doença é meu, desenvolve em mim e eu morri com ela. Ou eu curei ela, estou livre daquele problema. Eu sou o laboratório. Então se eu paro e penso, eu sou espírito, e eu tenho que pensar que sou espírito e tenho que entender as verdades do espírito, então eu vou começar agora a me imunizar-se, a tomar as minhas vacinas morais, porque eu não quero, nesta vida, e muito menos na próxima, passar por processos tão dolorosos que nós chamamos doenças. Entende? Nossa, fui longe. Sim. De pensar. Gente, vocês foram também? Comenta aí, conta pra gente, compartilha esse assunto tão interessante, tão profundo, né? É profundo e não dá para esgotar. A gente só está dando umas pinceladas justamente para aguçar a curiosidade do neto espectador, para ele fazer pergunta, para ele falar, poxa, mas isso, porque é profundo, não se resume. A neurociência está chegando aí agora explicando muita coisa. Vai ser um abalo nas estruturas médicos tradicionais. Então, temos que estar pronto para essa novidade que vai surgindo aí. Sabe que eu fiquei com a cabeça aqui, que eu nunca tinha pensado sobre isso? A gente tem muito medo de pensar no nosso desencarne, né? Mas que olha como a gente pode escolher fazer isso muito suave, porque geralmente Você tem uma encarnação, né? Geralmente é por uma doença que a gente desencarna. É tão óbvio, eu nunca tinha parado para pensar. Mas eu posso escolher, né, isso ser de forma leve, cuidando, né, desse espírito, dessa alma, que tudo isso envolve, né, as nossas emoções, por isso a nossa reforma íntima. E com um detalhe, não pensa que a lei de justiça universal está lá, não adianta você fazer reforma não, porque você está devendo. A lei não trabalha assim. Não, te dá a lei de justiça, né? Ela está vibrando para o seu sucesso. Se você renunciar, se você reformar, se você crescer, você falar, não preciso mais dessa doença, a lei, ela fala, ótimo, não precisa mesmo não, tá ótimo. Eu vejo a lei universal muito Você equalizou sua dívida, você está bem com sua dívida. Eu vejo isso muito como uma misericórdia divina mesmo, né? Tá aqui a oportunidade da sua melhora. Né? Ok? Fomos longe, hein? Fomos profundo. Começamos para um lado, vamos para o outro, mas é assim. Podemos nos comprometer em continuar no próximo? Podemos, doentes, né? E doenças? Eu acho que vale a pena a parte 2. Contem pra gente, né? Se faz sentido para vocês também parte 2. O que vocês gostariam que a gente abordasse aqui nessa parte 2? E não se esqueçam de compartilhar com pessoas, né, que podem ser importantes, né, sobre esse assunto todo. E deixar o seu like, o seu curtir, que pra gente também vale muito a pena, pra gente saber que vocês estão aqui, que a gente está no caminho certo e que essa conversa está fazendo sentido para vocês, como faz aqui pra gente. Obrigada, Sr. João, mais uma vez, pela conversa tão profunda. Nossa, eu estou aqui só aprendendo. Vocês viram na minha cara, eu também, vou longe. Eu também. Que delícia essa oportunidade. Gente, fiquem na paz de Deus. Espero vocês no próximo.